A paz do Senhor. Venho compartilhar com vocês, neste momento, uma palavra da parte de Deus, a qual falou fortemente comigo. E eu quero muito compartilhar essa palavra com vocês. Ela fala a respeito da cura de um homem que estava leproso, mas que o Senhor, com sua infinita misericórdia, o curou. E essa palavra se encontra no livro de 2 Reis 5. E ela fala sobre Naamã é curado da lepra. Então vamos lá. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Eles eram os soldados valentes, mas sofria de uma terrível doença da lepra. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado um prisioneiro, uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá, fala com o rei de Israel e entrega esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo brigar? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e cavaleiros e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair a falar comigo e oraria ao Senhor e seu Deus que poseria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e o rio Farpa, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficaria curado? E foi embora muito bravo. Então os seus filhos, empregados, foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa mais difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente a meu favor.
E Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa tuas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Uma coisa que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também? Que o Senhor Deus me perdoe por isso. E Eliseu disse: Adeus, boa viagem. Eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande, né? Poderia ainda continuar falando a respeito dessa palavra. Mas aqui, nessa palavra em 2 Reis 5, retrata a história de um homem, né? Naamã, o qual queria ser curado de uma lepra, mas o orgulho o impedia que isso acontecesse. No primeiro momento ele creu, né, que um homem poderia fazer isso por ele. E para ele entender que não era o homem, né, mas que era um profeta a serviço de Deus, que poderia fazer isso por ele, demorou. E aqui eu digo para vocês, né, que mesmo o pedido sendo tão fácil para ele, que seria simplesmente se banhar no Rio Jordão, ainda assim, né, ele retrucou. Ainda assim ele perguntou, né, por que no Rio Jordão, sendo que os rios Abana e Farfa em Damasco eram melhores que todas as águas de Israel? Ou seja, mesmo sabendo que ele estava na dependência de um socorro, de uma cura, mas ainda assim ele estava questionando o fato de ter que mergulhar em um rio, né, que não era, como eu posso dizer, tão bom quanto os outros rios. Ainda assim, Naamã só foi porque seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta te pedisse, né, alguma outra coisa mais difícil, o Senhor não faria? Ou seja, ele ainda precisou do incentivo, né, de seus filhos e servos, né, para que o dissesse que se fosse algo mais difícil, ele não faria? Por que não mergulhar, né, as 7 vezes para ter a cura tão desejada? Então, ainda assim, Naamã continuou questionando. E aí o Senhor me faz refletir, né? Assim somos nós. Às vezes queremos algo da parte de Deus, por muitas vezes queremos milagres, queremos alcançá-los. E o que precisamos fazer para alcançar é tão pouco, tão simples. Mas questionamos, porque queremos que ainda assim o milagre aconteça conforme nosso jeito e a nossa vontade. E aqui segue a história de Naamã, né? A qual fala, né? Após que os filhos falaram com ele, os servos, que se assim pedisse a ele algo mais difícil, ele não faria. E aí segue então. Então, quanto esse, pai, que apenas pediu-se para se lavar e será purificado. Olha só qual foi o pedido que o profeta falou a Naamã, né? O que o profeta Eliseu disse a Naamã, que simplesmente ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão e seria purificado. Mas ainda assim, Naamã questionou. E ainda assim, segue, né, uma mensagem que retrata nosso dia a dia. E essa mensagem que retrata o meu e o teu dia a dia, ao meu ver, chama-se orgulho, né?
que nos impede de recebermos a cura e o milagre, porque o orgulho de fazer o que é reto a Deus nos declina para o erro, como um simples pedido de perdão. Às vezes, um simples pedido de perdão impede com que eu e você venhamos receber a cura ou o milagre tão desejado, né? E aí declinamos e tendemos a ir para o erro, porque optamos a fazer a nossa vontade, né? E aqui eu continuo, né, falando com vocês. Ainda assim, né, aqui ainda diz que Naamã só foi também curado porque houve alguém que ouviu o ocorrido quando foi levado ao rei de Israel e se sentiu indignado, né? Você vê que quando chegou até o rei se sentiu indignado, afrontado, porque ali ele diz: acha eles que sou o Deus para poder curá-lo? E hoje, né, nos tempos de hoje, nós também recorremos a pessoas, porque cremos que pessoas podem fazer por mim e por você aquilo que só Deus pode fazer. E ali o rei, né, se indignou, mas houve alguém que escutou quando foi levado aquela carta até o rei da Síria, né? E quando alguém ouviu o ocorrido, que foi levado ao rei de Israel, se sentiu indignado, né? Esse alguém foi Eliseu. Eliseu, vendo aquela situação que chegou até o rei de Israel e que o rei de Israel disse que não o faria porque não era Deus. Quando Eliseu viu aquela situação, Eliseu perguntou para o rei, né? Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem Naamã até a mim, e ele saberá que ainda há profeta em Israel. Né? E assim somos. Assim somos nós, quando ouvimos, né, algo que possamos ajudar as pessoas. Né? Assim que quando nós venhamos escutar algo que alguém negou a ajuda a um irmão, a alguém de perto ou de longe, a alguém que seja chegado ou não, mas que assim que toda vez que a gente ouvir um pedido de socorro e que alguém se negar a atender, a socorrer, que eu e você, ao escutar, possa se disponibilizar a ajudar, né? Que a gente não venha negar-se a ajudar essa pessoa que tem pedido socorro. E aqui eu entendo que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar o nosso propósito, alcançar o nosso milagre tão desejado por conta do chamado orgulho que eu e você temos, né? Que possamos nesse dia entender que por conta do orgulho deixamos de ser curados, que por conta do orgulho milagres não chegam até nós. Que possamos ser, né, curados, que possamos mergulhar 7 vezes se for preciso, que possamos pedir perdão a quem nos ofendeu e que geralmente, muitas das vezes, esperamos que esse perdão chegue até nós, né, que venham nos pedir, mas que possamos não esperar que esse pedido de perdão chegue até nós, mas que nós possamos pedir esse perdão, para que a cura chegue até a mim e você. Porque é o orgulho, como foi o orgulho de Naamã naquele momento, em que ele procurou, né? E que o profeta Eliseu disse para ele, que ele simplesmente mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, e ainda assim ele questionou. Ele ainda queria escolher o rio no qual se banhar. Assim somos nós, né? Quando Deus nos dá uma direção, ou quando somos direcionados pela voz do Espírito Santo, e ainda assim queremos questionar, porque achamos que a minha e a tua maneira é a maneira mais correta a se fazer. Então, que nesse dia de hoje possamos entender que para nós recebermos a cura, precisamos deixar o orgulho de lado. Que possamos também, né, aprender com esta palavra,
que assim como aquele rei, né, foi levado para ele a carta, um pedido de socorro, para que aquele homem, Naamã, levou para ele, né, prata, ouro, roupas, mas que dinheiro nenhum faz aquilo que só Deus pode fazer. Que você possa entender que o seu dinheiro não paga o que só Deus pode fazer. Que o que Deus pode fazer depende de mim e você. Quando o meu eu e o teu eu, né, se desprender do orgulho para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre a minha e a tua vida. Que possamos ser curados, que possamos alcançar almas que precisam do meu e do teu socorro. Que quando pessoas pedirem socorro a alguém e que você estiver próximo e puder socorrer, socorra. Né? Direcione a essa pessoa ao Espírito Santo, a buscar o entendimento e a entender que fazer o que o Senhor manda é o correto, independente do que seja. Aqui o Senhor me ensina nessa passagem que o milagre, para ser alcançado, não é algo difícil, né? O Senhor não exige tanto de nós. Às vezes está em algo tão simples, como eu já disse ali. Às vezes está em algo tão simples como mergulhar 7 vezes, mas o meu orgulho e o seu, ter que mergulhar em um rio que para mim você é impuro, não seja o que a gente quer. Como também, né, o mergulhar ou deixar de mergulhar precisa ser algo tão simples como liberar um perdão para um irmão, para um amigo, para um vizinho, para um parente, para alguém que não é tão perto de você. Então que hoje você possa liberar esse perdão e ser curado, como Naamã precisou passar por todo o processo para entender que se ele tivesse deixado o orgulho de lado, o milagre já teria chegado. Mas o Senhor permitiu para que ele entendesse que para ser curado, ele precisava descer. Então, que eu e você possamos entender que para subir, precisamos descer. Ninguém chega no último degrau antes de passar pelo primeiro. Então, que cada degrau seja de humilhação, né, de redenção aos pés do Senhor. Que possamos deixar o nosso orgulho para trás, para que possamos ser curados e venhamos receber o nosso milagre tão desejado da parte de Deus. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?